Boa noite a todos. Meu nome é Gustavo, como o Cássio acabou de dizer. Antes de a gente começar a falar do assunto que trouxemos para hoje, gostaria de falar um pouco sobre o trabalho que eu faço na casa, bem brevemente, o tempo é curto, né, que aqui na casa eu atualmente sou um dos coordenadores do coral, já há 8 ou 9 anos. Vocês devem ter visto algumas vezes o coral aqui no cantinho cantando, eu estou ali com o violão, né? Também ajudo nas aulas de terça-feira, sou um dos monitores, e também trabalho às terças-feiras ajudando na coordenação da reunião pública. E fui convidado para estar aqui hoje falando com vocês sobre algum assunto que o Evangelho nos traz. E quando eu fui escolher o assunto para que falássemos hoje à noite, eu procurei escolher algo que pudesse ser acessível a todos. Às vezes, alguns assuntos parecem muito pontuais, para alguém faz sentido, para outro também, mas, de fato, algo que pudesse acrescentar a todos. E sabendo que nós todos estamos numa terra de provas e expiações, sabemos, por consequência, que as aflições fazem parte desta terra, deste mundo. A Terra é um planeta que está sujeito a aflições, né? O Divaldo Pereira Franco fala muito sobre transição planetária, e ele nos fala que nesse período que nós estamos passando por uma transição de terra, de mundo de provas e expiações para a terra de regeneração, né? Os mundos de provas e expiações ainda estão sujeitos a uma predominância do mal, a sofrimentos, a dores. Então, sem conhecê-los muito bem, eu posso afirmar que todos nós aqui temos aflições. Maiores, menores, cada um com a sua carga, com a sua força para suportar essas aflições, mas todos nós aqui estamos sujeitos às aflições. E o capítulo do Evangelho que trata sobre aflições é o capítulo número 5, Bem-aventurados os aflitos. E é esse capítulo que a gente vai discutir brevemente. Então, quem quiser depois chegar em casa e ler um pouquinho mais, está lá, capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo. Ele começa dizendo o seguinte: bem-aventurados aflitos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm dor, bem-aventurados que têm fome, pois estes serão consolados. Essa promessa que Jesus faz na abertura do capítulo 5, porque na verdade é uma promessa, né? Ele está dizendo que os que sofrem, os que têm dor, calma, vocês serão consolados. Então, essa promessa que Jesus nos traz, ela só é possível de ser cumprida se pensarmos nas vidas sucessivas, se pensarmos no amanhã. Pois se pensarmos somente na vida de hoje, muitas dessas promessas parecem injustas e que nunca serão possíveis de ser cumpridas por Jesus. Então, a crença de que se vive várias vezes é o primeiro pensamento que nós temos que ter para entendermos por que sofremos, por que somos aflitos e de onde vêm as aflições que nós passamos. Dizem que sofremos para ter merecimento. Então a gente passa por uma situação difícil para depois ter direito de merecer algo positivo. Mas que merecimento é esse? Se nem todos temos as mesmas condições. Se estamos em situações diferentes, então, teoricamente, temos merecimentos diferentes. Analisando o que temos como exemplo na nossa sociedade, vamos rapidamente notar as desigualdades. Pessoas com muito dinheiro, pessoas com pouco dinheiro. Pessoas com muita saúde, pessoas com doença desde que nasceram. Pessoas com o corpo perfeito e pessoas, às vezes, com o corpo mal formado. Uma perninha, um bracinho, quando não as duas pernas e os dois braços, né? Então, olhando para essas situações desiguais, podemos pensar que está havendo uma injustiça de Deus.
poxa, não é possível. Aquele cidadão que está lá com dificuldades extremas desde que nasceu, ele não fez nada para merecer. Ele está passando por uma situação difícil, enquanto o outro tem tudo facilitado em sua vida. Eu estou aqui cheio de sofrimento, cheio de dor, aflição, e o outro está lá, gozando da vida boa. Esse Deus é injusto. Volto ao pensamento de que se pensarmos nas vidas sucessivas, a gente consegue explicar. Mas se pensarmos apenas em uma existência, fica difícil. Religião nenhuma até hoje, filosofia nenhuma até hoje, se atreveu a explicar esse fenômeno através de uma vida só. Concebendo a ideia de que existe um Deus e de que esse Deus é justo, então a gente precisa entender que existe uma causa, e uma causa justa. Porque se assim não fosse, não seria de Deus. O Evangelho, ele nos diz que Deus é todo poder, todo amor e todo bondade e todo justiça. Então, se Deus é de fato todo bondade, todo justiça, as causas que nos trazem até as situações atuais também são justas. A todo momento, o Evangelho nos convida a entender que as aflições são justas. Em nenhum momento eu devo pensar que o que eu estou passando é injustiça. O Evangelho traz que a grande maioria das aflições são fruto dos nossos excessos. Por exemplo, se eu bebo demais, dali a pouco eu vou ter uma cirrose. Natural, e não é injusto. Eu causei uma doença em mim mesmo. Se eu fumo demais, eu vou ter um problema no pulmão. E é natural que eu tenha. E eu não posso, depois que eu estiver agonizando com uma doença no pulmão, dizer, meu Deus, eu não mereço, fui tão bom a vida inteira, não é justo. É justo. Então, os excessos, se eu como demais, comida gordurosa, bebida, fritura, oleosa, com o passar do tempo, eu vou ter uma úlcera. Natural. Então, os excessos nos trazem aflições. Não só excessos materiais, mas também excessos morais. Se eu tenho muito ódio, muita raiva, muita inveja, muita maledicência, esses sentimentos negativos que eu alimento em mim vão me trazer aflições. A ciência está aí hoje em dia provando, para quem quiser ver, através dos estudos, que sentimentos negativos, sentimentos ruins, desenvolvem câncer. Que muitos dos cânceres que as pessoas têm hoje em dia têm origem lá um pouquinho nas aflições que ela carrega consigo. Fruto dos maus pensamentos e dos sentimentos negativos. Mas também não devemos nos culpar por termos sentimentos negativos. Ah, mas às vezes eu sinto uma raiva do fulano, eu quero matar aquele danado. É natural que nós sintamos, tenhamos ainda sentimentos negativos. Fomos feitos por Deus, simples e ignorantes, estamos caminhando para a perfeição. Ainda somos seres imperfeitos e erramos. Então não nos culpemos demasiadamente por em um momento ou outro sentir uma raivinha, um ódiozinho, uma invejinha, mas sim controlar esses impulsos dentro de nós para que eles não se exteriorizem. E aí eu vou controlando as minhas aflições, eu vou plantando melhor para eu colher melhor. Ou seja, esse mesmo Deus justo e bondoso nos submete a uma lei de ação e reação. Uma ação, lei justa, que Jesus veio na terra dar o exemplo dessa lei, nos ensinar essa lei, dizendo a todo momento, a cada um segundo as suas obras. Ou seja, o que você fizer, eu vou te dar na mesma proporção. Fez o bem, terás o bem. Fez o mal, pagará por este mal. Então veja, que em nenhum momento é injustiça. Lembremos rapidamente que um exemplo também que o Evangelho nos traz, de famílias que têm conflitos. O filho que aos 20, 22 anos, enfrenta um pai, discute com o pai, às vezes até fisicamente, pai e filho a todo momento se agridem. E o pai olha para trás e fala, meu Deus, onde eu errei? Eu não fiz nada, eu dei tudo para esse menino, não faltou nada. Hoje ele me enfrenta, hoje ele me causa aflição.
Talvez, se tivesse dado atenção em vez de dar o brinquedo, o filho não o enfrentaria nesse momento. Talvez, se tivesse dado ao filho uma religião aos 4, 5, 6 anos de idade, o filho não o enfrentaria naquele momento. Então, é apenas uma consequência de um ato que o pai ou a família deixou de fazer e naquele momento de aflição está passando pelas consequências de uma lei de ação-reação. Então vejamos, justiça sempre. Por isso que é importante a gente sempre estar olhando para o passado e fazendo uma autoanálise. Eu convido vocês nesse momento para fazerem essa reflexão. Você já se perguntou? Por que eu estou sofrendo? De onde vem a minha dor? Qual o problema da minha aflição? Porque se você fizer essa pergunta para você mesmo, desprovido de vaidade, desprovido de qualquer sentimento ruim, você vai encontrar em você a causa. E conhecendo a causa, você pode frear o problema. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos, né? Como que eu faço para sanar as minhas aflições? Como que eu faço para combater as minhas más tendências? Eu quero acabar com isso aqui, como que eu faço? E os espíritos respondem, conhece-te a ti mesmo. Olha para dentro de você. Você vai encontrar algumas respostas que talvez na vida turbulada que você leva, você ainda não conseguiu encontrar. Quem de nós aqui para 5 minutos por dia para pensar em si próprio? A gente pensa no colega, no vizinho, no parente que a gente não gosta, no Facebook, mas na gente mesmo a gente pouco faz essa autoanálise. Então, o convite para que a gente entenda é buscar em nós mesmos. E nós vamos achar as explicações de onde derivam as nossas causas em 2 momentos. O Evangelho nos apresenta que as causas das aflições, elas são oriundas da vida atual, ou seja, desde quando eu nasço até quando eu desencarno, neste período eu estou estou criando novas aflições para mim mesmo. Claro isso? Simples. Os exemplos que eu dei são claros. A pessoa bebe demais, fuma demais, vai ter uma doença. Então, na mesma encarnação, ela plantou e já colheu aflição. O filho e o pai, e situações dessa natureza, têm a sua causa na mesma encarnação. Fácil de ver. Mas algumas coisas fogem dessa encarnação e da justiça que a gente procura e não acha. Uma criança que acabou de nascer, ela tem 1 segundo de vida e já sofre. Ela tem uma doença na pele que queima, que arde, que coça. Ela tem uma perninha defeituosa, ela tem uma síndrome, ela tem um bloqueio cerebral. Você fala, meu Deus, ela acabou de nascer. O que ela fez para merecer isso? Ela não fez nada. Já está sofrendo, não é justo. E se nós entendermos apenas a vida concebida do nascimento e finalizando na morte, realmente não tem explicação. Nós vamos ficar aqui a noite inteira, o ano inteiro, e vamos, no final de tudo, concluir que Deus não é justo. Apenas se nós pensarmos de acordo com o que a doutrina espírita nos orienta, nas vidas sucessivas, nós vamos encontrar a causa para aquele sofrimento, aparentemente sem explicação. E aí a causa está nas vidas passadas. Lembra que eu falei há pouco da lei de ação e reação que nós estamos sujeitos? Muitas vezes não dá para que essa lei de ação e reação ela retorne na mesma encarnação. Às vezes fica para a encarnação seguinte ou para as próximas encarnações algo a ser quitado, algo a ser passado. E sempre na mesma proporção. Então, se eu fui desonesto com alguém e causei uma aflição para alguém, pela minha desonestidade, é provável que nas próximas oportunidades
eu sinta a dor de uma desonestidade. E assim a gente vai, aos poucos, pagando, cumprindo a nossa missão de passar pelas aflições para que elas nos aliviem. Então aí vem um outro olhar. Olhar para as nossas aflições como nossas aliadas. E não como os nossos entraves. Sem as aflições, eu não conseguiria evoluir. Eu preciso passar por situações na carne que reflitam no meu interior para que eu evolua. Vemos os problemas como oportunidade de crescimento. O Chico Xavier, ele teve uma vida muito polêmica, eu diria, para alguns que o contestavam, que o conturbavam, né? E em um determinado momento, o Emmanuel, que era o seu grande mentor, procurou o Chico e disse: Chico, hoje morreu, desencarnou o seu anjo da guarda. Ele usou um termo que agora me foge. Desencarnou o seu benfeitor. Esse foi o termo exato. Oxa, mano, é mesmo? Que pena. Quem foi? Foi o padre aqui da paróquia. Não, Emmanuel, você está enganado. O padre da paróquia falou mal de mim a vida inteira. Falou que eu era charlatão. Falou que eu mentia, que eu não via nada, que isso aqui é uma balela. Me defamou para a cidade inteira. Só me deu aflição. E aí o Emmanuel disse para ele, exatamente por isso que ele era o seu benfeitor. Porque essa atitude dele provocava em você uma oportunidade de ser paciencioso, calmo, humilde. Então vamos olhar para as nossas aflições como oportunidade de crescermos. Tem coisa melhor do que pagar a conta? Graças a Deus acabou. Não tem que pagar mais. Na verdade é ruim, né? Ninguém gosta de pagar a conta. Mas quando você acaba de pagar é ótimo. Estou livre. Acabou. E na vida nossa é a mesma situação. Quando a gente está pagando aquela conta, sofre, dói, machuca um pouquinho, incomoda. Mas é um alívio saber que eu já passei por aquilo. Então as causas das nossas aflições, elas são encontradas ou na vida atual ou na vida passada. Sempre relacionamos qualquer uma das duas situações à situação de justiça e jamais de que eu não mereço. Entre as duas situações, seja de causa na vida atual ou da vida passada, a vida atual reflete mais aflição na gente do que as vidas passadas. O mesmo Chico Xavier quantificava dizendo que 70% das aflições que nós passamos são oriundas de atitudes que nós temos na vida atual. Ou seja, o que eu estou fazendo do meu nascimento até a minha morte, que está me dando sofrimento, tudo que eu estou sentindo de ruim, é fruto do que eu ainda estou fazendo. É muito maior o que eu ainda faço do que o que eu trago do passado. Então não adianta ficar falando, eu joguei pedra na cruz, eu salguei a comida da Santa Ceia. Porque não vai resolver. Não é verdade. Está aqui, não está lá no passado. Está no hoje. Mais uma vez, olhemos para dentro de nós para entendermos por que eu não estou sendo, por que eu estou tendo tanta aflição, tanto problema. O Evangelho coloca uma situação para ficar bem claro para a gente, comparando a rotina de um trabalhador com a nossa vida. Então ele diz lá que aquele trabalhador que entra no serviço às 8 da manhã e fica até às 6 horas da tarde, sem fazer nada, ocioso, fica lá encostadão, se alguém pede para fazer alguma coisa ele faz, se ninguém não pede ele não faz, está bom assim, doido para dar 6 horas para ir embora para casa. E aí ele chega em casa às 6h30, 7 horas, olha no relógio e pensa, poxa, não produzi nada hoje. Poderia ter feito tanta coisa e não fiz. Mas amanhã eu vou fazer. Amanhã, quando chegar no meu serviço, eu vou fazer tudo diferente e vou produzir alguma coisa. A mesma coisa acontece conosco quando passamos uma vida inteira sem fazer nada de muito útil e quando chegamos lá no finalzinho da vida, dos 80 anos para frente, a gente olha para trás e fala,
Poxa, eu não fiz nada. Tive a oportunidade de fazer tanta coisa e só agora eu percebi que eu deixei para trás. Para o trabalhador, ainda tem a oportunidade do dia seguinte. Mas o Espiritismo vem nos consolar e nos dizer que para nós também temos a oportunidade da vida seguinte. Que se nós não fizermos nessa, calma, sem desespero, teremos outra oportunidade de fazermos o que não fizemos. Mas se já temos consciência desde já, façamos desde já. Não preciso chegar aos meus 80 anos para esperar a próxima. Vou fazer já. Começo não é amanhã não, começo hoje. 8h26, já estou começando. Não deixemos para amanhã, as aflições só vão se acumulando. Após reconhecermos as nossas aflições, é preciso também que a gente entenda o processo de como nos livrar das aflições. Já entendemos de onde elas vêm. Já entendemos que elas são justas. Mas como fazer para elas serem mais amenas? Acho que o grande sentido do Espiritismo é transformar a gente, é oferecer oportunidade para que a gente seja melhor. Então, como fazer isso? Há uns 9 anos atrás, entrava por aquela porta ali, um rapaz, triste, cabisbaixo, aflito, se tratando de depressão. O rapaz sentou mais ou menos naquelas fileiras lá do fundo, esperando que a palestra começasse. E foi passada uma mensagem, assim como passou hoje. Aquela mensagem tocou demais aquele rapaz. Ele se sensibilizou e pensou, eu quero isso para a minha vida, eu preciso mudar, chega de sofrer. Foi para casa disposto a conversar com alguém que lhe desse conselhos sobre o que é o Espiritismo. Ele tinha vindo aqui pela primeira vez. Então ele procurou uma pessoa na cidade, espírita, bastante conhecido, Dr. Aguinaldo de Paula, e foi conversar com o Dr. Aguinaldo. Doutor, estou passando por isso, por aquilo, não está legal. Fui lá no Allan Kardec, vi uma mensagem lá, me chamou a atenção. O que você tem para me falar sobre isso? E o doutor Aguinaldo disse para o rapaz, olha, eu diria para você, sem medo de errar, que das coisas que eu tenho na minha vida, tirando a minha família, o Espiritismo é a melhor delas. Se você começar a se dedicar ao Espiritismo, em 2 anos você morre. Eu falo, não quero isso não, né? Eu vim aqui para viver e viver bem, está falando que eu vou morrer em 2 anos? E aí ele completou. Você morre, mas nasce outro por dentro. Fica só a carcaça, mas por dentro você é outro. Opa, legal. Gostei disso. Legal você estar frequentando o Kardec, disse o Aguinaldo. Lá é um lugar bacana, conheço as pessoas de lá, pessoas sérias, uma casa onde tem grandes amigos. As palestras são muito boas. Legal você ir. Porém, ir às palestras não basta. É preciso que você estude. Se você quer resolver suas aflições, estude o Espiritismo. Porém, estudar não basta. Se você quer resolver as suas aflições, trabalhe. Vá lá no Kardec. Quando alguém oferecer serviço, se oferece para trabalhar. Eu quero trabalhar. Eu estou à disposição, conte comigo. Se envolva com algum projeto, com alguma coisa que reflita benefícios para alguém. E o rapaz foi embora para casa pensando naquilo. Na semana seguinte, ele voltou ao Kardec, sentou de novo lá no fundo. E no começo da palestra, assim como o Cássio fez hoje, foi dito, olha, nós estamos precisando de gente para trabalhar no coral. Se você toca algum instrumento, se você é envolvido com música, venha participar conosco. Esse rapaz era eu. E eu me ofereci. E aqui estou. As minhas aflições, aquelas passaram. Outras vieram. Outras virão.
Isso não me isenta de passar por aflições. O fato de estar frequentando, estudando, trabalhando na doutrina espírita, apenas me dá um pouco mais de estrutura para que eu enfrente as minhas aflições com outro olhar. E agora, para a gente finalizar, vou pedir a ajuda do Renan, eu queria dividir com vocês a mensagem que eu li, que eu ouvi, quando vim aqui pela primeira vez, e que me tocou, que me sensibilizou. E eu espero que também seja útil a vocês, que a gente possa sanar as nossas aflições um pouquinho mais. As dores da alma. As dores da alma não deixam recados, imprimem uma sentença que perdura pelos anos. Um amor que acabou mal resolvido, um emprego que se perdeu inexplicavelmente, um casamento que mal começou e já terminou, uma amizade que acabou em traição. Tudo vai deixando sinais, marcas profundas. Precisamos trabalhar as dores da alma, as aflições, para que sirvam apenas de aprendizado, extraindo delas a capacidade de nos fortalecermos, aprendendo o que melhor de nós ainda está em nós mesmos, que amando-nos incondicionalmente, descobrimos a autoestima, que se deixarmos seguir o caminho da dor e da lamentação, iremos buraco abaixo no caminho da depressão. As dores da alma não saem no jornal, não viram capa de revista, e só quem sente pode avaliar o estrago que elas causam. Como não existe vacina para amores mal resolvidos, nem para decepções diárias, o que vale é a prevenção. Então, ame-se para amar e ser verdadeiramente amado, sorria para que o mundo seja mais gentil, dedique-se para que as falhas sejam pequenas, não se compare, você é único. Repare nas pequenas coisas, mas cuidado com as grandes, que às vezes estão bem diante do nosso nariz e não enxergamos. Sonhe, pois o sonho é o combustível da realização. Tenha amigos e seja o melhor amigo de todos. Apaixone-se pela vida, por tudo que é seu. Sinta o seu cheiro e acredite no seu poder de sedução. Estimule-se, contagie o mundo com o seu melhor. Creia em Deus, pois sem Ele não há razão em nada. E tenha sempre a absoluta certeza de que depois da forte tempestade, o arco-íris vai surgir e o sol vai brilhar ainda mais forte. Espero que todos possam aproveitar um pouco dessa mensagem. A quem quiser trabalhar e se envolver mais com a doutrina, a casa está precisando de trabalhador a todo momento. E que depois dessa palestra nós possamos ir para casa hoje, acompanhados por Deus, por Jesus. Desejo muita paz a todos. Muito obrigado.